Gente, Patrícia Pacheco, o que falar de Patrícia, né? Eu não vou É, apresentar ela, porque ela vai apresentar melhor do que eu, mas eu vou dizer algumas coisas que eu admiro na Patrícia. Primeiro é o conhecimento dela, né? O quanto que ela é generosa em disponibilizar o conhecimento com a gente. Nós duas trabalhamos na Associação Brasileira de Recursos Humanos, somos diretoras lá, e a gente troca muita informação. muito. Então, assim, Patrícia tem um conhecimento enorme, é gestora aí de RH na Capemisa, já há bastante tempo, né, Patrícia? 12 anos. 12 anos, e faz um trabalho belíssimo, bebo da fonte, de vez em quando bato lá na porta dela para fazer um bench, né, Patrícia? A gente Mas eu troca vou deixar muito. ela se apresentar, porque ela vai se apresentar melhor do que eu, gente. Eu vou deixar vocês em boas mãos e aproveitem tudo que a Patrícia vai trazer para vocês, gente. Moniquinha, super obrigada, viu? Estou vendo aqui o grupo, né? Se alguém, porventura, que estiver com a câmera fechada, se não estiver reconhecendo, se a gente se conhecer de algum lugar, levanta aí a mão, e aí já ajuda. Muito grata por essa recepção acolhedora, né? Responsabilidade grande, já começar aí com tantos elogios. Mônica, super parceira, nós fomos juntas para um Conar e eu nunca esqueci disso, a gente ficou ali, ó, caminhando juntas e dividindo impressões, e desde então a gente se troca muito aí na BRH, né? Queria agradecer também muito ao Madruga pelo convite, ao Felipe, à Júlia, à Natasha, né? Essa equipe incrível aí da Conquiste. A gente já vinha num namoro e eu estava saindo de licença maternidade, como a Mônica falou aí. Aí eles, Patrícia, como é que você? Eu falei, estou saindo de licença. Patrícia, como é que tá? Eu falei, estou de licença, né? Amamentando, aquela loucura. E muito feliz, então, de poder estar aqui hoje com vocês, né? Espero que seja aí, eu tenho quanto tempo, Mônica? 40 minutos? A gente faz o seguinte, Patrícia, a gente tem em média 45 para você trazer, né, um pouco da tua Tá, experiência, da tua bagagem para eles, e a gente abre um pouquinho para as perguntas, para eles poderem interagir com você e tirar dúvidas, ótimo, né? Então é isso. ótimo. Mas fica tranquila quanto ao tempo, qualquer coisa, se a gente ultrapassar um pouquinho, eu compenso, sem problema. Tá bom. Então, vamos lá, é um momento de troca aí, né? Não tenho dúvida também da experiência de vocês, do conhecimento. Acho que quem adota, né, o lifelong learning aí para a vida, o aprendizado contínuo, a capacitação, já larga, né, já se adianta aí bastante, porque realmente é uma coisa que a gente tem que adotar aí na nossa vida, né? Esse aprendizado, esse conhecimento contínuo. Bom, vocês estão ouvindo aqui a barulheira, porque a gente de casa começa aqui as confusões, né? Alguma criança que caiu, e aí já tem gente nervosa aqui gritando que criança está chorando e tal. Mas aí vocês me dão um toque, porque no Teams eu já estou familiarizada. Eu boto aquele negócio para suprimir o ruído e aí a gente vai bem. Se tiver muito barulho, Mônica, me dá um toque, tá? Tá bom, não tá não. Aqui, Agora, eu só queria te perguntar, Patrícia, se tem alguma coisa para compartilhar e se eu você sabe tenho. o Zoom aí, sabe? Então, essa é No outra share coisa que eu falei com a Natasha. Vamos lá, share screen, é share isso? screen, aí você vai setar o que você quer, Tá. que está aberto aí já para você, que é o teu material. Me diz, peraí. Share screen, aí você Tá. vai setar qual é o material e vai dar o share. Ele tá, peraí. Agora sim. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Você deu o Não, share? eu dei, mas ele está pedindo aqui, vamos ver. Também, Paty, pode passar para a gente ou para mim? Pronto. Já foi. Foi? Foi. Beleza. Vou botar no modo apresentação. Bom, gente, vou me apresentar muito rapidamente, nem coloquei nada no slide, né, sobre mim, mas sou psicóloga de formação, fiz MBA em RH, depois meu mestrado em sistemas de gestão,
com ênfase em responsabilidade social. Antes da Capemisa, que eu estou há 12 anos, eu trabalhei em central de relacionamento, né, no call center da hoje Enel, na minha época era Ampla. Então, de lá que eu conheci a Conquista, de lá que começou o relacionamento e o contato com o Madruga, né? É uma das especialidades aí deles, o relacionamento com o cliente, e a gente era uma empresa que estava realmente à frente, consumindo o que tinha de melhor aí de conteúdo, fizemos uma grande parceria com ele lá, e aí quando eu vim para a Capemisa, foi onde realmente a gente estreitou e evoluiu mais ainda com essa parceria. Bom, essa é um pouquinho aí de mim. E aí, quando eles fizeram o convite, eles falaram, Patrícia, conta um pouco aí da Capemisa, traz um case, uma experiência, né, que tem a ver para a nossa turma. E aí eu selecionei realmente o tema para a gente falar de educação, carreira, inovação, como é que isso aparece dentro de um contexto de transformação digital. Então, só para contextualizar, a Capemisa é uma empresa aí, especializada em vida, previdência e capitalização, são os ramos que a gente atua. Se tiver alguém aqui de seguradora também, depois levanta a mão, a gente pode trocar. Uma empresa que já existe há 62 anos, mas ela vem se renovando aí de 2007 para cá e depois de 2015 mais intensamente. Porque em 2007 a gente deixou de ser uma empresa sem fins lucrativos para ser uma empresa sociedade anônima, então mudou muita coisa, né? E 2015 para cá a gente teve uma mudança grande na gestão, presidência, diretoria e por aí vai. A gente tem uma característica que está presente em 29 sucursais pelo país, então uma capilaridade grande. A gente tem funcionários de Manaus até Florianópolis. Isso traz alguns desafios que vocês vão ver, a gente vai falar sobre essa estratégia aqui, né? E já colhe alguns resultados também de todo esse trabalho. Estamos entre as 10 seguradoras independentes. O que isso significa? São aquelas seguradoras que não são ligadas a banco. Então, vocês conhecem alguns bancos que vendem seguro, e tem outras que são só seguradoras. Mais algumas premiações aí. E a capitalização, né, enquanto empresa, um CNPJ diferente, surgiu em 2011, oficialmente, também está entre as 10 maiores empresas de capitalização do país. O que a gente faz? Né? Vende aqueles títulos de capitalização que vende em banca de jornal ou em sorteios, quando a gente compra um produto e fala recorte, né, esse pedacinho, inscreva não sei para onde, cadastre-se, junte não sei quantos, você vai concorrer a um sorteio. Esse sorteio tem por trás um título de capitalização. Bom, contextualizando, então, né, o processo de transformação digital, a gente é uma empresa com uma característica bem tradicional, né? Hoje, somos um pouco mais de 450 colaboradores, como eu falei, com abrangência nacional. O nosso mercado é um mercado altamente regulado, né, pela agência SUSEP. Então, quem é também de outros segmentos aí, como eu fui de energia, que tem a ANAEL, quem é de telecomunicações, sabe o quanto que traz também de desafio estar num mercado regulado. A empresa, ela tem uma base social forte, a história dela, depois, se tiver interesse, curiosidade de entrar no site, é uma empresa que nasceu para sustentar uma obra social, né? E é uma obra social hoje de abrangência nacional, hoje não, há muitos anos, com reconhecimento internacional, né, pela Unesco, entre outros órgãos. E, desde 2007, como eu falei, uma empresa sem fins, que era uma empresa sem fins lucrativos, passou a ser uma empresa com fins, né, de capital fechado, uma SA. E aqui eu queria contar um pouquinho sobre essa transformação cultural, né, mais recente. Então, até 2015, a gente tinha uma característica assim, mais assistencialista no trato com o colaborador, não tinha muita clareza das diretrizes, qual o foco da empresa, para onde ela vai, qual o planejamento, né? E o nosso propósito social, que foi a origem de tudo, também não estava muito fortalecido. Com a mudança aí da gestão, como eu já comentei, presidência, diretoria, conselho, a gente começou todo um processo de transformação cultural muito forte. Então, a cultura passou a ser uma cultura mais humanizada, com foco no colaborador, né? Esse colaborador já com um olhar mais protagonista, eu vou falar um pouco disso aí mais para frente. É uma cultura mais colaborativa,
né? E a gente usa um jargão, um por todos e todos por um, como um grito de guerra nossa. Um modelo muito mais participativo, né, e com clareza da diretriz. Então, hoje a gente dá transparência de todo o balanço da companhia, todos os funcionários veem o resultado do balanço da companhia, contábil, né, os indicadores, lucro líquido, ROI, todos esses indicadores financeiros da companhia, indicadores de vendas, entre outros, né, de outras áreas. Uma empresa que iniciou o foco em projeto, olhando o que precisa ser feito, né, o básico bem feito, e o fortalecimento com o nosso propósito social. E aí, mais atualmente, de 2020 para cá, né, e é o momento atual que a gente se encontra. Vou só diminuir aqui. Equilíbrio entre uma cultura humanizada e o foco no resultado. Então, a empresa fez essa escolha de olhar mais para resultado, né, e entender que a gente precisava dar um equilíbrio. A gente tinha muito medo dessa mudança, dessa guinada, com medo de ir para o extremo e para outras empresas que a gente sabe que a cultura é muito forte com esse foco no resultado e perder, né, esse olhar mais humanizado. Então, a gente vem com muita cautela fazendo essa transição e a gente está nesse processo. Tá? Isso inclui um olhar dos 3 Cs. Foco no colaborador, sim, mas foco no cliente, foco no corretor. O corretor, só para vocês entenderem na nossa cadeia de valor, ele é um agente intermediário do nosso cliente final. Então, ele é um parceiro de negócio. A gente distribui os nossos seguros através do relacionamento com o corretor. E é ele quem faz a venda efetivamente para o cliente, né, final. Uma empresa agora muito mais voltada para a inovação, e de que forma isso, né? A gente vem disseminando isso nas equipes, nos squads multidisciplinares, né, que formam equipes aí de diversos setores, com diversas formações, perfis diferentes, o uso de metodologias ágeis, a adoção de pesquisa para tudo. Então, a gente faz pesquisa para lançar um produto novo, a gente quer ouvir o corretor que está na ponta, que ouve os clientes, né? A gente está fazendo uma linha de negócio novo, a gente vai envolver o cliente, vai ouvir. E isso, um grupo de colaboradores participando, opinando, né? Atuando desde a estratégia, do planejamento junto com a diretoria. Então, é esse movimento que a gente vem fazendo de inovação e, obviamente, passa pela educação, passa pelos projetos aí de desenvolver as lideranças, né, sobre como criar, como buscar soluções, né, como identificar problemas, como fazer diagnóstico, como fazer a pergunta importante para o problema, até chegar à solução. Então, tem todo um caminho aí que a gente vem percorrendo e aprendendo. Novamente, é um processo. Né? O protagonismo, como eu falei, como mola propulsora para a carreira, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? O modelo participativo e transparente, então, cada vez mais a gente amplia isso. Olha, se a gente já vinha envolvendo os colaboradores, os gestores, né, no planejamento tático, como é que a gente pode envolvê-los mais? Como que a gente participa eles? Como que a gente tira dúvida? Como que a gente deixa eles sugerirem? Então, eles participam de todo esse processo, né? E, como eu falei, gestão orientada aí para resultados, que foi algo que a gente vem internalizando na nossa cultura, focada em indicadores, metas e a nossa PLR, que é um desdobramento disso. Desde a pandemia, a gente começou o teletrabalho, né, por motivos óbvios, que vocês já estão careca de ouvir isso, eu não vou repetir. A única diferença é que a gente permaneceu no teletrabalho. Quando a maior parte das empresas voltaram para o híbrido, pelo menos no nosso segmento, é esse benchmark que a gente adotou o teletrabalho como a nossa forma de trabalho predominante. Então, a gente fica em casa, assim, de segunda a sexta, né, horário comercial, e aí foi uma decisão estratégica que a gente veio acompanhando também a adaptação dos colaboradores, e hoje a gente entende que está todo mundo bem adaptado, muito aculturado, mas a gente sabe que também é um processo de longo prazo, né? Cada ano que passa, assim, problemas que lá atrás eram falados são superados, então a história da cadeira. Minha cadeira não está confortável, não é boa e tal.
isso é uma discussão que a gente já superou, né? E hoje a gente se debruça em outras que vão surgindo a partir desse processo mais longo, né, da gente estar submetido ao teletrabalho. Como é que a gente pode melhorar nossa comunicação interna, como é que a gente pode administrar a comunicação síncrona com a assíncrona, né, e por aí vai. E a consolidação com o nosso propósito social, todo mundo muito mais alinhado, participativo, colaborativo. Tranquilo até aqui? Eu não estou vendo vocês, mas posso acompanhar pelo chat, vocês podem me interromper também. Tá excelente, Paty. Estamos vendo você aqui, tá uma delícia aqui. Beleza. Então, vou seguir aqui. Deixa eu fechar aqui essa caixinha. Pronto. E aí, entrando um pouquinho mais, né, no tema, contextualizamos até aqui, né, experiência. Não existe modelo certo, modelo errado, modelo mais bem-sucedido, menos, né, bem-sucedido. O que a gente entende é a cultura da empresa. O que é necessário fazer, o que é possível fazer, quais são as possibilidades, e eu sou uma otimista, então sempre enxergo possibilidades, né? Quais são as limitações, e a limitação a gente vai, guarda na gaveta um tempinho, daqui a pouco a gente já enxerga a possibilidade, arranca da gaveta, né? E aí vira uma possibilidade, oportunidade. Então, por isso que eu gosto de trazer essa questão da cultura, da gente entender em que contexto que a gente está, quais são as características dessa empresa, quais são os desafios, para depois a gente entrar, né, no tema. E educação, eu diria que ele não deveria ser um pilar da empresa, ele deveria ser transversal a todas as empresas, como a gente fala também de política pública, né? Educação, vou chover no molhado, é a base de tudo. Mas a gente fala, educação é importante, segurança é importante, saúde é importante. Eu diria que educação é a coisa mais importante disso tudo, porque se a gente tem educação para a saúde, se a gente tem educação para a segurança, a gente previne muita coisa, né? Então, se eu tivesse que realmente eleger uma prioridade das prioridades, eu acho que a educação estaria na minha prioridade. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões do que a gente falava na empresa, do que a gente tem como missão, né, como desafio há algum tempo, e também essas caixinhas, que é o que está escrito lá na política de recursos humanos da companhia, lá no manual das organizações, aquele documento que é aprovado pelo Conselho de Administração, né, o que ele diz também como diretriz, né, para o RH. Então, as faixas de cima são reflexões. A gente tem como premissa que as pessoas têm que sair da companhia melhor do que elas entraram. E um desafio nosso é não permitir que as pessoas fiquem obsoletas, né? A pior coisa é a pessoa ser especialista num assunto que só serve para a empresa, né? Se amanhã depois acontece qualquer mudança, ela sai, aquilo que ela sabe, ela pode saber muito, pode ser especialista, mas especialista da capemisa e o conhecimento dela não serve para mais nada, nem para mais ninguém, nenhuma empresa, não é bacana, né? Então, isso passou a ser um mantra nosso, assim, as pessoas não podem ficar obsoletas. Daí, a gente se debruçar nessa história do upskilling, do reskilling, né? Em especial agora no momento da pandemia, com essa história toda de tendência, transformação digital, acelera tudo. Como é que a gente faz para adaptar as pessoas na necessidade do que está evoluindo e também fazer adquirir novas competências que precisam ser incorporadas aí na vida profissional. E uma reflexão que evolui, né? E a gente foi evoluindo para isso, a gente não queria mais que as pessoas ficassem obsoletas, né? Já tivemos na nossa história, né, demissões, reestruturações, em que pessoas saíram e elas só conheciam de uma ferramenta que só tinha na empresa, não tinha mais outro lugar, porque já não era mais usado, né, por outros locais, e isso foi muito ruim, a gente não se orgulha disso, então isso virou um aprendizado para a gente não passar por isso novamente. E hoje, a gente fazendo uma reflexão, a gente percebe que a gente está tão acelerado, né, com tantos projetos, e o grupo muito engajado, né, e uma sede de transformar, de inovar, de tudo isso, que a gente começa a pensar num equilíbrio sobre essa cultura da aprendizagem. Como manter a cultura da aprendizagem, né, diante da velocidade da mudança e do volume de informação que chega. Então, também é esse equilíbrio que a gente vem buscando, né, para não gerar
um estresse exagerado das pessoas, eu preciso saber tudo, eu preciso me capacitar o tempo todo, eu preciso estar no ar 24 horas, porque a velocidade das informações, né, e do mercado está me exigindo isso. Então, a gente também vem buscando esse equilíbrio. E aí, né, seguindo aqui, eu não vou ficar lendo o texto que é chato, mas olha que bacana, né, o que a gente já tem como diretriz lá de cima, que isso norteia muito os nossos investimentos e tomadas de decisão, que a companhia preencherá o seu quadro de pessoal sempre que possível por seleção interna. E isso muda muito a nossa forma de relacionar com os colaboradores, com os candidatos, com as vagas, com as soluções educacionais que a gente tem, porque a prioridade é olhar para dentro. E isso não é uma conversa para inglês ver, porque embora o presidente repita isso 1000 vezes, né, volta e meia algum gestor, eu quero abrir uma vaga, eu quero olhar para fora e tal, e a gente vai esgotar com ele. Mas assim, você quer olhar para fora por quê? Né? Será que a gente não tem dentro de casa? Conta para mim um pouquinho do perfil, do desafio. Né? Aí eu vou contar mais para frente, a gente tem um trabalho chamado Conhecendo a Um, onde a gente já tem 100% das pessoas mapeadas através de uma conversa de carreira. Né? Para além disso, nossa memória pode falhar, as pessoas se atualizam, lembra que eu falei? É tudo muito veloz. A gente também abre o recrutamento interno para dar oportunidade de concorrência, das pessoas se inscreverem, mostrar o interesse e tal. Então, a gente esgota mesmo, sabe? Se a gente ficar assim, com a desconfiança de que aquela vaga poderia ser preenchida internamente, a gente vai subindo o assunto até realmente ser convencido que é importante trazer alguém de fora. E do outro lado, no outro bullet, a gente fala, valorizará o desenvolvimento da liderança, né? E sempre reforçando aí com aproveitamento interno. Beleza até aqui? Tranquilo? Vou seguir. E aí, contando uma historinha, né? Que eu adoro um storytelling também, né, Mônica? Patrícia, assim, por onde vocês começaram, né? Nesse processo todo? Assim, foram muitas iniciativas. A empresa veio num processo de transformação grande, como eu já falei aí. E tivemos alguns marcos. Mas eu trouxe, vamos dizer assim, o último marco que ajudou a gente a redefinir os nossos investimentos, a reestruturar, né, os nossos projetos, a direcionar de maneira mais clara as nossas ações em educação, carreira e inovação, que foi a retomada, né, a pesquisa de clima em 2019. Então, quando essa nova gestão assumiu em 2015, foram muitas mudanças, reestruturações, imagina, muita mexida, e difícil, mas necessário. E aí, quando foi em 2019, né, o presidente falou assim, agora dá para a gente fazer pesquisa de clima. E esse agora não é porque a gente achava que estava tudo bem, mas a gente falava assim, olha, a gente quer ouvir as pessoas, né? Já fizemos muitas mexidas, muitas mudanças, né, necessárias, sabemos que tem muita coisa pela frente, mas a gente quer agora ouvir, né, poder dialogar e caminhar junto. Então, foi uma importante pesquisa que a gente fez em 2019. Vocês vão ver aqui na apresentação que volta e meia aparece o selinho da Great Place, mas não foi com a Great Place que a gente fez primeiramente, tá? Depois, sim, a gente tem o selo, né? Tem o reconhecimento, mas para demonstrar, assim, o foco era na ferramenta, era naquilo que ela podia trazer para a gente de informação, né, de conteúdo e abrir, né, como a gente sempre fala, um canal de escuta. Então, foi muito importante isso para nos direcionar. E aí começou, a gente traçou a partir dessa pesquisa de clima, porque, entende? Se ela vem de cima, a diretoria compra, né? Eu quero ouvir as pessoas, eu quero abrir esse canal, eu quero encontrar essa ferramenta poderosa, né? E ela se empodera disso, isso é muito legal, mas só surte efeito se realmente a gente se debruça nesse relatório assim, igual monografia, lê nos mínimos detalhes, todas as linhas, interpreta, ouve as entrelinhas, debate, discute, cruza informação. Então, assim, tem que estudar aquele book de informação que não é pouca coisa. E a gente fez isso, né? Dali a gente montou um plano de ação e a estratégia passava por, né, investir na liderança. E esse também foi um aprendizado assim, muito legal.
Nem sempre a gente tem um orçamento robusto, um orçamento, né, bacana. Cada empresa tem sua realidade. Nosso orçamento não é o maior de todos, mas também não é o menor de todos, né? E o recurso é finito, não é infinito, é finito, a gente precisa priorizar e fazer escolhas. Então, uma escolha foi, precisamos investir na liderança. Eles vão ser os multiplicadores dessa mudança que a gente quer impor, do novo ritmo, né? A gente precisa estar com a liderança toda alinhada para alinhar com a turma de baixo. Então, essa foi uma prioridade. Outra conclusão que a gente tirou também daqui foi definir soluções educacionais por nível. E isso foi uma coisa assim, muito legal, que eu nunca vou esquecer, que quando a gente apresentou o plano de ação, a gente recebeu um elogio de um dos conselheiros. Pô, que bacana, vocês definiram um plano de ação por nível de cargo. E isso envolve nível de liderança, né? A gente tem o primeiro nível de liderança, são os supervisores, coordenadores, né? Depois o nível de liderança de gerentes, superintendentes e a diretoria, a alta administração. E para além disso, a gente também tem os colaboradores que não ocupam cargo de liderança, né? E os outros grupos, grupo de estagiário, que são nossos talentos, né? Jovem aprendiz, que é um grupo com outro perfil de inclusão social, mas a gente foi estratificando por cada grupo, cada perfil, e desenhando soluções educacionais por nível. Tá? Um outro insight também que surgiu desses relatórios foi a questão da formação, graduação. E aí, contando um pouquinho da história, deixa eu ver meu tempo, a conversa foi bem assim entre o presidente e o consultor que conduziu a devolutiva da pesquisa de clima. O consultor falou assim para ele, olha, você tem um grupo de colaboradores aqui, jovens, e, ao mesmo tempo, você tem pessoas com nível de escolaridade elevado. Isso traz um desafio, que são pessoas críticas, porque o jovem por si só é crítico, as pessoas, quanto mais cultura, quanto mais conhecimento, quanto melhor a formação, tendem a ser mais críticas. E aí vai precisar de muita habilidade para vocês, tocarem aí o barco com esse time. Aí o presidente falou assim, que ótimo, eu adoro jovem, eu adoro gente crítica, eu adoro gente com bom nível cultural, né, tudo isso. Eu quero saber quem não tem formação, quem que está faltando. E aí, dali saiu um projeto que a gente tem maior orgulho, essa é uma fotinho que representa esse projeto, que foi, a gente levantou através da demografia da pesquisa. Então, olha que interessante, a gente no RH tem todos os dados dos funcionários, escolaridade, por área, por setor, por diretoria, tem o documento lá, tudo organizadinho. Mas a pesquisa conseguiu consolidar esses dados demográficos de tal forma a chamar a atenção. Então, às vezes, não significa que a gente não tenha informação, poxa, eu estou tentando mostrar isso para a diretoria, eu não consigo convencer, né? Eu não consigo vender meu projeto e tal. Às vezes é a forma como a gente está organizando os dados, as informações, que elas passam a ser mais, a chamar mais atenção. Hoje, eu passei exatamente isso numa reunião. O presidente falou, olha, eu não lembro de ter visto isso. Aí ele meio que assumiu a culpa, deve ter passado despercebido por mim. Eu falei, não, é porque a gente agora está mostrando isso de uma outra forma, com mais clareza. Então, dando maior visibilidade para o assunto. Então, esse é um projeto assim, que a gente tem muito orgulho. Ele teve uma característica social, que foi olhar para quem não tinha graduação, e a gente chamou todos esses colaboradores, pessoas que não estudavam há 20 anos, né, pessoas que não tinham condição de pagar uma faculdade, uma graduação, e a empresa falou, olha, a gente quer investir em vocês, a gente não quer ninguém na companhia, né, com menos do que a graduação completa, do que o nível superior completo, e a gente fez uma parceria com a Escola de Negócios e Seguros, que é a instituição ligada ao nosso segmento. Então, a gente foi capacitar as pessoas naquilo que tinha afinidade com o nosso negócio. Isso foi muito bacana também, pessoal. Né? E, por último, que não é o último de finalizar, eu vou falar um pouquinho depois aqui detalhar um pouco mais, mas o programa de sucessão. Esse foi assim, um dos últimos projetos que a gente lançou no ano passado, né? Finalizamos aí a avaliação dos sucessores no final de 21 e o programa de desenvolvimento para eles em 22. Então, ele, vamos dizer, ele fecha
todo esse processo com chave de ouro. Então, a gente está formando as pessoas, desenvolvendo as pessoas por nível, né, de cargo, desenvolvendo as lideranças, e aí, de acordo com as pessoas que vão apresentando potencial, né, grau de prontidão aí para assumir uma futura oportunidade de liderança, a gente vai, investe e faz uma trilha para esse pessoal. Tranquilo até aqui? Vou seguindo, hein? Como é que é? Quem cala consente, hein? Quem cala consente, hein, Mônica? Tá Não tem excelente. muitos slides mais, tá? Mas, assim, mais uns 3 aqui, e aí a gente troca, abre para pergunta, interage, que é o que eu adoro, né? Então, fazendo assim, vamos dizer, um antes e depois, mais ou menos, né? Uma comparação dessa evolução, os nossos treinamentos, o que a gente tinha de investimento? Treinamento externo, que é inscrever as pessoas em seminários, congressos, eventos especializados ali, né, para elas. Incentivo educacional é um programa, uma política que a gente tem, onde a gente patrocina um percentual da graduação e da pós-graduação. Então, a gente identificava uma pessoa que a gente queria reconhecer, reter, tudo isso. E aí, se essa pessoa também quisesse estudar e tinha um curso que era do interesse dela e que tinha afinidade com a atividade dela, a gente era um patrocinador. Uma plataforma e-learning, né, onde a gente também tem a Conquista aí como parceira nossa, e palestras pontuais. Então, o que a gente evoluiu aí depois desse processo da pesquisa de clima, né? Abrindo aqui um pouco. Programa de desenvolvimento de executivos. Então, a diretoria e potenciais sucessores para diretores passaram e continuam passando por esse programa de desenvolvimento de executivos. Né? É um programa de alto investimento, de alto gabarito, com super seleto, um grupo super seleto, né? E um investimento que, na história da companhia, né, em 62 anos, eles não têm esse registro. Eu estou há 12, mas o presidente está há 50 anos, né, o presidente do conselho também, e eles vão trazendo essa história. Programa de desenvolvimento de liderança, que a gente chama de PDL, como algumas empresas também têm e adotam. Academia de liderança, aquele grupo que eu falei, né, que a gente está formando líderes, ou a gente pega eles no nível, né, inicial de carreira de líder. Programa de sucessão, que a gente faz um trabalho assim quase que individual, a gente olha para grupos, perfil de grupos, né, e também individual, montando esse PDI para esse desenvolvimento. Né? Desenvolvimento de equipe, até citei aqui como exemplo, né, uma consultoria especializada com Conquista, entre outros trabalhos, palestras orientadas ao negócio e à formação cidadã, e aí um parênteses aqui, né, que eu me lembro de tudo que a gente já falou, eu me recordo muito do movimento que a gente percebe nas escolas e nos grupos de mãe da escola. Então, quem tem filho aí, como eu, filho pequeno, e que participa daqueles grupos de mãe do Zap, né, tem sempre aquelas discussões assim, meu Deus, tem muito dever para criança, meu Deus, é muita prova, está muito intenso, a escola suspendeu o recreio, é pouco tempo de recreio de lanche, nossa, e tal. Aí daqui a pouco começa outro dia, começa a outra discussão. Meu filho está lá e não está aprendendo nada da aula de inglês, tem aula de inglês todo dia, não sabe falar uma palavra, né? A escola, olha eu, a empresa, né? A escola poderia ser mais humana, meu filho está com dificuldade de se adaptar, porque a professora não é acolhedora, porque não tem uma visão da criança e do adolescente, porque eles não têm. Então, assim, o que a gente vê dessa dicotomia toda, né? E acompanhando aí as instituições de especial, base, fundamental, e aí eu tô tomando a liberdade aqui até de pegar, Mônica, as palavras do Alexandre Reis, diretor da Firjan, né? Que eles atuam muito nesse nicho de educação, as palavras dele é o que a gente vivencia hoje, né, quem tem filho em idade escolar. Essa dicotomia entre resultado e formação. Então, talvez alguns escolheram a escola do filho porque formam um cidadão, porque tem um olhar humano, né, e tal. E outras escolhem porque foco no resultado, né? Tem que aprender, vai fazer vestibular, foco no Enem e tal. E o que a gente vê hoje é que todas, assim, de um modo geral, as escolas,
que tinham uma predominância para um lado, uma predominância para o outro, tiveram que conjugar isso, resultado com formação, né? Não dá só para focar em resultado, não dá para focar só em formação. E isso é o mesmo, vamos dizer, o mesmo dilema, né? Guardando as devidas proporções, que na corporação a gente vive, né? As empresas com um modelo muito orientado para resultado tiveram que parar, rever essa cultura e ajustar o rumo aí. Então, ver criando diretoria de felicidade, diretoria de saúde mental, diretoria, né, de engajamento e tal, que é para poder equilibrar um pouco de diversidade e inclusão, né, que é para poder equilibrar, assim, a empresa é formada por pessoas, a empresa ela tem uma função social na organização, a história do ESG, né, tem trazido muito esse olhar aí para a gente, né, o pilar social, então não dá para olhar só para resultado. Né? E aí, quando a gente fala aqui das palestras orientadas para o negócio e para a formação cidadã, a gente tenta buscar esse equilíbrio. Então, a gente fala lá, tem que falar sobre LGPD, tem que falar sobre clientes, tem que falar sobre segurança da informação, né? São os assuntos que estão em evidência, que são relevantes, que a gente precisa capacitar todo mundo, trazer conteúdo e tal. Mas vamos falar também sobre mulher no mercado de trabalho, vamos falar também sobre a inclusão do jovem em vulnerabilidade, vamos falar sobre a primeira infância. Então, a gente trouxe um médico, né, para falar sobre a importância da primeira infância, das crianças, dos nossos filhos e tal, e bombou a palestra. No final, foi uma das melhores palestras, né? Entre tantos outros temas, tá? E aí, finalizando aqui, já falei um pouco, a gente também, além do incentivo educacional, a gente desenvolveu esse grande projeto de graduação e pós-graduação online, em parceria com a Escola de Negócios Seguros. A graduação, ela foi direcionada para todos que não tinham nível superior, 100% patrocinada pela companhia, né? E a gente já teve a primeira turma se formando no ano passado. E a pós-graduação, ela já é mais uma estratégia de desenvolvimento de líderes e também do programa de sucessão, mas ela também é patrocinada 100%, tá? E a nossa plataforma e-learning, ela também foi evoluindo, né, para um modelo mais de universidade corporativa. Então, a gente tem lá as trilhas, a gente faz a curadoria, e mais para frente eu falo. Então, aqui são algumas metodologias que a gente adota, né, algumas das soluções. A gente adota coaching para liderança, a gente adota coaching coletivo na formação desses sucessores, a gente adota mentoria, inclusive já tivemos uma parceria com a Conquiste, né, sobre mentoria. A gente realiza palestras, como eu já falei, diversidade e inclusão né, tá no nosso pipeline aí de temas em que a gente investe, né, na formação de multiplicadores, né, e no e-learning. No e-learning aqui, que eu botei a curadoria, é só para exemplificar que nem sempre tudo que a gente faz envolve investimento de grana. Então, a própria plataforma, a gente já tem um contrato ali, um budget para isso. E aí, manter a plataforma viva, lançar conteúdos frequentemente, isso demanda, né, investimento. Então, o que a gente percebeu? Que para algumas trilhas, a gente poderia fazer uma curadoria de graça, gente. Então, a gente vai lá, busca qual é o tema, o que a gente quer desenvolver, quais são as competências, né, que a gente mapeou aqui e que a gente precisa trabalhar. Aí a gente vai no YouTube, a gente vai no TEDx, monta uma trilha, né, com essas soluções e lança isso para aquele grupo. Então, essa foi um aprendizado aí para a gente bem bacana. E aí, já estou no último slide, agora de verdade, né, que é falar como é que essa questão da carreira aparece nessa questão toda da educação e da inovação. Então, vocês lembram lá que a gente prioriza a prata da casa, né? A gente tem até essa logo, a prata da casa. Toda vez que a gente promove alguém, assim, para um cargo de liderança, alguém interno, a gente lança lá no nosso evento mensal para toda a companhia, mais uma vez, prata da casa, faz aquele suspense, e aí divulga. Então, conhecendo a ele veio com um trabalho que algumas empresas realizam isso, muito no perfil do business partner, né, Mônica? A gente não tem essa figura na equipe, a equipe do RH da Capemisa é uma equipe enxuta,
nós somos 7, né? Comigo 8, e nesses 7 aí, 2 estagiários, um jovem aprendiz, né? Então, é uma equipe, assim, aguerrida, né? E então, esse Conhecendo a Um foi um programa que a gente lançou também em 2019, e a gente partia de uma conversa individual com cada colaborador, fazendo uma pergunta: qual a sua expectativa de carreira? Né? O que você deseja para o seu futuro profissional? Como você se vê profissionalmente daqui para frente? E aí essa pergunta gera um bate-papo de 15, 20 minutos, no máximo meia hora, né? Aí em média. E a gente trouxe muita reflexão para as pessoas. Então, lembra daquele processo? A empresa era mais existencialista e a gente precisou começar a desenvolver essa visão de que você é dono da sua carreira, né? A sua carreira profissional é como se fosse sua vida, você tem que cuidar dela, você que tem que planejar, você é a protagonista disso, você tem que dar o rumo e por aí vai. Então, essa conversa começou a trazer reflexão, pessoas que nunca pensaram sobre isso, que nunca se fizeram essa pergunta, porque assim, eu estou aqui na empresa, estou trabalhando, né? Se alguém pedir para fazer aquilo, eu faço aquilo, se alguém me mudar para lá, eu vou, se alguém me chamar, eu vou, se alguém me mandar embora, eu vou, né? É uma passividade muito grande, e a gente queria que as pessoas fossem mais ativas. E também isso fez levantar uma série de informações. Então, imagina para o RH, né, o quanto de conteúdo, de informação, a gente saber a expectativa de carreira na companhia toda e poder compartilhar isso com a liderança. Então, não vou me estender, tem toda uma metodologia, né? A gente faz isso em parceria com a liderança, comunica a eles que a gente vai iniciar a conversa com a equipe, solta o comunicado para a equipe, começa a agendar e chamar. Quando termina, a gente faz uma devolutiva para a liderança, porque isso não é uma informação confidencial, né? Isso não é um muro de lamentações, isso não é uma pesquisa de clima. Ele até traz componentes de clima na conversa, mas não é uma segunda pesquisa de clima. É realmente, né, um levantamento de expectativa de carreira. E aí a gente fez isso finalzinho de 2019, começamos, aí 2020 a gente deslanchou, 21, e aí a gente falou assim, tá, a gente fez as pessoas refletirem, a gente fez as pessoas compartilharem com a gente com a expectativa de carreira delas, mas falou para elas que elas têm que ser protagonistas da carreira delas. Mas e aí, o que a gente faz com essa informação toda? Né? A gente percebeu que as pessoas falavam, olha, eu quero estar em tal lugar daqui a um tempo, eu me vejo em outras áreas, eu acho que eu posso contribuir para esses outros projetos, para esse outro trabalho, eu gostaria, me brilha os olhos poder fazer isso assim, assim, assado. Tipo, tá, as pessoas compartilharam, e agora? Como é que elas chegam lá? Como é que elas traçam esse caminho? Como é que elas planejam? Então, a gente também começou a investir agora em oficinas de carreira, tá? Já fizemos 2, uma palestra e agora uma oficina, onde a gente ajuda as pessoas, né, a pensar e a traçar esse plano de carreira para elas atingirem esses objetivos. Então, não é a empresa que vai traçar e vai falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você sobe esse degrau, você faz esse curso, depois você faz aquele curso, depois você é promovido. Né? A gente não tem como prometer isso, né? Vocês sabem disso. Muitos fatores influenciam, né? A gente fala que valoriza a prata da casa, que a gente vai reconhecer, vai priorizar e tal, mas a gente também fala real. Depende de orçamento, depende de vaga, depende de oportunidade e tal. A parte de cada um de nós, a gente tem que fazer. E aí, quando o cavalo, né? Aquela história, quando o cavalo passar, a gente tem que estar preparado para subir nele. Então é isso, gente. Os slides foi mais aí uns inputs, né, para a gente poder trocar, debater, compartilhar aí um pouquinho com vocês. Eu acho que se eu clicar aqui no share, eu volto a ver vocês, Mônica. Agora eu fiquei... Volta. Estou clicando aqui, mas ele estava falando share de novo para mim, não sei o que está acontecendo. Stop share. Agora Stop sim, share. stop. Pronto. Ótimo, que delícia ouvir, né, essa matraquei, né? histórica da Capemisa, bem bacana, Paty, muito matraquei. Não, e você história viva aí dentro, né, de toda a mudança, toda a transformação que a Capemisa vem fazendo de forma muito consistente, de forma muito
com um olhar humano Madura, também, humanizado, muito bonito. é. Parabéns aí. Eu vou abrir para o Legal, grupo, porque eu tenho obrigada. já um monte de pergunta, mas eu vou me segurar aqui, porque a Patrícia eu tenho várias vezes para perguntar. Então, vou deixar o grupo aí bebendo um pouquinho dessa fonte, Paty. Mas parabéns aí pela apresentação. Imagina, um prazer mesmo, viu? Que eu vou falando, né? E o olhinho Não, e vai a gente sente brilhando. você com brilho, né? Assim, você fala de uma forma encantada, assim. A gente vê o quanto que tem aí de É muito emocionalidade orgulho. nessa história É, toda que você está contando. Muito bonito. Bom. Bom, quem tem pergunta? Kênia, Luzia, Fernanda, Maria, Eugênia, Eline, Raquel. Quem essa hora mais? da noite está todo mundo já É, exausto, eu bem sei como tá. é. Eu Bem vou sei, participar, sim, gente. Patrícia. Na verdade, não é uma pergunta. Eu sou a Fernanda, Oi, eu Fernanda. sou gerente de experiência da Mafre Seguros, então as Ah, suas sabe dores bem. são muito parecidas com as minhas. Eu acho que eu já participei em algum momento com você em um encontro da CNSEG, mas, Sim. enfim, na verdade, é mais aqui um compartilhar, né? Eu vejo vocês muito bem estruturado, é uma empresa menor, claro, mas isso não muda os desafios, né? Os desafios são os mesmos, e eu venho participando bastante, trocando muito aqui no grupo e dizendo que o mercado segurador é um mercado muito difícil, porque é um mercado muito antigo, né? É um Conservador, né? mercado muito conservador, é um mercado com muitas regras, né? Então, isso é pouco atrativo para o mercado. Hoje, quando você pergunta para um jovem, muito pouco provável que ele tenha a opção ali na mente dele que ele quer trabalhar no mercado segurador. Então, eu acho que todo esse movimento de desenvolvimento interno, de ter uma cultura, né? Gostei muito de você falar que vocês não voltaram não tiveram retorno, né? E isso foi uma das grandes dores do mercado segurador, e a Mafre acho que foi a primeira a retornar 100%, e agora a gente está no 3x2. Então, assim, é muito, muito lento, né? Então, assim, Uhum. muito gostoso te ouvir a sua evolução, parabéns pelo trabalho. Parece que você está 12, né, que você comentou? Isso. Parece muito, mas com essas transformações, assim, partindo, conhecendo um pouco o segmento, você conseguiu caminhar bastante. Parabéns. Ótimo, Fernanda, que bom te ver por aqui, viu? A gente também tem essa vantagem, né? Temos muitos desafios, mas o mercado segurador, pelo menos na nossa área de recursos humanos, e aí tudo que permeia é muito unido. Então, a gente troca muito entre a gente, né, Fernanda? Eu não sei se você tem esse sentimento, mas a gente fala isso, a gente se apoia muito, a gente faz muita troca, muito benchmark. E, e isso que você trouxe realmente é um grande desafio que a gente já debate, né? Como tornar o segmento atrativo para um jovem. Um jovem que está na faculdade, ele não fala assim, o meu sonho é trabalhar no mercado segurador. Ele desconhece, ele conhece às vezes algum pai que veio, né, que trabalhou no mercado segurador, um tio, alguém que fala, deixa eu botar seu currículo aqui, um amigo, mas ele não tem essa, né? Acho que isso vem mudando um pouquinho, tá, Fernanda? Acho que vem A mudando um gente, pouquinho. acho que a gente tem mudado, sim, mas assim, vocês não estão no mercado, por exemplo, alto. Para nós, a Não, gente tem vindo discutindo muito com isso, né? Assim, jovem não quer mais carro. Pensa na é, pegada do carbono, agora vem o é, híbrido, né? Tá inovando. Mas, assim, demora muito, né? Então, eu é, sinto que tem alguns produtos que ainda o mercado precisa evoluir com mais velocidade. sim, sim. É muita parceria com a universidade, né? A gente divulgando, assim, é um mercado prós e contras, né? Mas também a agência reguladora traz um pouco dessa estabilidade, dificilmente, olha, né? Como a gente vê outros segmentos que passam por altos e baixos, presenciamos, né? Óleo e gás aí passando por altos e baixos. Então, o mercado segurador cresce 2 dígitos aí há alguns anos. E aí esses números passam a ser mais atrativos, até pelo governo, de fomentar mais, né? Tem bastante coisa aí acontecendo.
Vamos ver se a gente muda um pouquinho, né, esse cenário, de ser mais atrativo para os jovens. Excelente. Obrigada, Patrícia. Obrigada a Parabéns. você aí pela colocação. Mais alguém, gente? Vamos lá, Luzia, Kênia, Raquel. Alguma pergunta ou alguma colocação que vocês curtiram, que vocês queiram deixar uma mensagem para a Patrícia? Eu quero fazer um comentário que eu achei muito legal. Estão me ouvindo bem? Estamos Estou te te ouvindo ouvindo. bem. Eu achei bem legal esses projetos que vocês têm, né, de estímulo interno, né, com os colaboradores. Por um acaso, a gente está aí com uma prova aberta para a gente fazer da disciplina anterior, e eu estava no final de semana lendo o conteúdo, né, da curadoria, e tinha lá um case da Starbucks, eu acho, nos Estados Unidos, que eles fizeram exatamente isso, né? Eles financiaram o curso de graduação para todos os funcionários que não tinham, né, sem nenhuma contrapartida imposta, né? Eles podiam sair quando eles quisessem, né? Depois do curso e ir trabalhar em outras empresas, mas a ideia era exatamente essa, fazer com que eles saíssem dali melhores do que como eles entraram. E, de qualquer forma, mesmo sem essa imposição, né, de ter que trabalhar mais um ano dentro da Starbucks, obrigatoriamente para compensar o investimento, né? Mesmo sem ter isso, durante o período do curso, com certeza eles estariam aplicando o conhecimento deles dentro do atendimento, dentro do trabalho, Uhum. dentro da Starbucks, né? E aí eu li isso, não lembro qual foi o artigo, né, mas era um desses materiais, e eu achei muito legal, porque essa visão, eu acho, da empresa olhar para o colaborador, embora o colaborador seja realmente o protagonista da sua carreira, a gente sabe que a gente vive num país de muita injustiça social, né? Agora está um pouco mais aberto para as pessoas poderem ter acesso às universidades e tal, mas isso não foi sempre assim, né? Então, ter realmente essa ajuda, né, da empresa, eu acho que também é muito, muito legal, muito interessante. Além do funcionário se sentir valorizado, realmente contribui para ele ser um profissional e uma pessoa melhor. Porque eu concordo em número, gênero e grau com você, que tudo está, no final das contas, é educação. Se todas as políticas sociais fossem voltadas realmente para educar lá no básico, para todo mundo, para massificar, evitaria realmente, assim, eu acho que 90% dos problemas que a gente tem de segurança pública, de criminalidade, de falta de educação, de inúmeros problemas, até de doença também, né? Porque a gente sabe que aqui até se a gente tem pessoas mais competentes para trabalhar no saneamento básico, nessas coisas, né? Enfim, eu acho também, eu concordo em tudo com você, que no final das contas, né, assim, tem que Tudo começar passa pela educação. desse ponto. Começando desse ponto, realmente, se todas as pessoas tivessem acesso, claro que ia ter uns mau caráteres aqui ou ali, entendeu? Mas, no geral, as pessoas seriam melhores. E sendo pessoas melhores, iam contribuir melhor para a sociedade, né? Mas, infelizmente, não tem. Então, acho que é legal essa participação da empresa em ajudar o funcionário, que às vezes não ganha tão bem, que tem uma família grande, que não pode investir no curso superior. Nele, assim, você investe o seu tempo, a sua dedicação, e a gente patrocina você financeiramente, sem você ter nenhuma perda no seu salário. Isso é muito legal mesmo. Muito legal. Eline, perfeita sua observação. E não sei se você... na minha fala, eu trouxe exatamente isso. Esse foi um projeto com uma característica social, porque a gente realmente, a empresa patrocinou tudo sem nenhuma contrapartida. A gente já formou uma turma e a gente já precisou desligar gente que foi formada com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor para aquela pessoa e que ela siga bem o caminho dela, assim como a gente teve gente que foi para o concorrente no final do curso e a gente falou, cara, tudo bem, vai ser feliz, valeu, tá tudo certo, faz parte, né? Sem, óbvio, né? Sem nenhuma retaliação, imagina, nem cara feia para não amedrontar os próximos, né? De verdade. E foi uma oportunidade pós-pandemia, porque a empresa tinha alguns cargos que, depois da pandemia, os cargos acabaram, porque lembra que eu falei, a gente deixou de ser presencial para ser teletrabalho. Então, o motorista foi redirecionado para uma nova função, a cozinheira, a recepcionista, o garagista. A gente teve um grupo
né, que era bem aquele staff operacional que não tinha mais, a função acabou. A gente não mandou ninguém embora de cara sem antes investir. Isso aí é de primeiro mundo mesmo, porque realmente, né, assim, realmente essas atividades se perderam um pouco, né, lá na empresa também, o pessoal que fazia a entrega de mototáxi, né, que não era aquelas empresas que a gente utilizava muito, né, não precisa mais, assim, eu lembro que impressora a gente já quase nem usava mais dentro da empresa, então era tudo muito virtual, então, essa copeira, a menina que era copeira, Sim, não é tinha, mas não isso. tem mais essa função, não tinha, né, no período da pandemia. E é muito legal a empresa ter esse olhar agora, as empresas, não são todas, mas que já estejam voltando o seu olhar para isso, né? Assim, eu conheço algumas pessoas que falam assim, poxa, mas se a tecnologia realmente dominar tudo, eu vou ficar sem trabalho. Aí eu falo assim, não, é só você estudar e você se integrar em alguma outra área, porque vai terminar esses trabalhos, mas vão iniciar outros, né? Por exemplo, a gente sabe que daqui a 10 anos a gente já tem uma carência muito grande de desenvolvedor, né, de pessoas especializadas em desenvolvimento, em tecnologia. Por quê? Porque vai precisar dessas pessoas demais. Daqui a 10 anos, as empresas como a Oracle, Microsoft, entre outras, estão dando assim, cursos gratuitos para os jovens, né, que estão entrando no período de carreira agora, de trabalhar, para eles Sim, poderem aprender para lá daqui a 10 anos não conseguir suprir um pouco mais essa fatia do mercado, porque vai perder algumas funções, vão deixar de existir ou ter menos pessoas atuando nisso, mas em contrapartida vão ter outras que vão surgir, né? E isso aí a aí. gente precisa caminhar com o tempo e com as mudanças do mundo, né? Mas Isso aí. eu achei muito legal. É Capemisa, né? Ou Civisa, Capemisa, desculpa. Capemisa. Capemisa ter esse olhar voltado, e pelo fato de você dizer que são poucas pessoas nos recursos humanos, a gente sabe que você tem grande participação nisso, né? Parabéns. Obrigada, querida. Alguém mais, gente? Eu tenho uma Ai, pergunta. que bom. Por favor. Que assim, não é especificamente da empresa que você trabalha, né, e tudo, mas eu queria saber um pouco, assim, da sua visão, porque, assim, as empresas têm um lado do talentos humanos, do recursos humanos, que quer trazer isso, faz as pesquisas, leva para a gerência, né, a gente sabe que tem um lado muito interessante disso, a gente sabe que a educação traz, mas por outro, traz assim o benefício mesmo. Só que por outro lado, o gestor também te cobra muito, né? Ele não te dá um tempo para isso. Então eu vejo hoje assim, até mesmo pós-pandemia, as pessoas trabalhando muito, né? Até mais. E aí ainda quer que você faça, que você estude também, né? Então é uma cobrança assim, de um modo geral. É como se falasse assim, olha, isso aqui socialmente é legal fazer, traz benefício e tudo, mas ó, não deixa de fazer o seu trabalho não, tá? Sabe? Não sei se eu estou sendo clara nessa colocação, porque existe essa cobrança. Tá, tudo muito lindo, é muito bacana, tal, mas e na hora do vamos ver mesmo? Será que eles vão dar um espaço para você ter um tempo realmente para você estudar, para você se aprofundar e tudo? Então, eu sei que isso muito é pessoal, né? Da realização é a pessoa que tem que querer estudar e tudo. Mas tem hora que eu vejo assim que existe uma pressão tão forte para você fazer tudo. Você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito e entregar muito resultado. Então chega uma hora que eu acho que está dando tá Tá. difícil, né? Assim, como é que você concilia tudo isso? Porque a gente sabe que é muito legal, mas como é que é lá do lado do gestor, né? Isso tudo. Deu para entender, assim, a Deu, colocação? deu, deu. Daria mais uma, Mais uma uma live hora para a dessa, gente né? Mais uma ficar falando masterclass, né, aqui. Fá? Eu vou só dar umas pinceladas nisso tudo, né? Acho que o tema também de saúde mental ganhou muita força na pandemia por isso, por conta dos excessos, realmente, né? Somado, né, aos desafios da pandemia, quem aí não passou por algum sintoma, né?
Mas tem uma outra coisa muito legal, não sei se você conhece o Instituto Trabalhar, o Cláudio é o fundador do Instituto Trabalhar, e a Great Place também cruza esses dados na pesquisa dela, que fala o seguinte, e você já citou isso aí na sua fala, coloca muitas aspas, né? O problema não é trabalhar muito, né? É relativo aí, né? O problema é quando você trabalha com algo que não faz sentido para você, que é aquilo que não te dá prazer, que não tem um significado para você. Então, o Instituto Trabalhar, eles vão falar muito disso, né? Sobre o adoecimento, etc., através desse sentido do trabalho, e que é uma coisa que eu acredito muito. E a Great Place, ela demonstra isso no gráfico, assim, na cara da empresa, falando o seguinte, olha, aqui está o povo que está trabalhando muito, né? Aqui o povo que está trabalhando ok, está equilibrado, fazendo lá as horas, não. Vocês têm que se preocupar, do lado de cá, do povo que está trabalhando muito, não é com todo mundo que está trabalhando muito, mas é as pessoas que estão trabalhando muito e que não tem sentido o que elas estão fazendo. Porque quem está trabalhando muito, está engajada, está explodindo de felicidade e de motivação. O cara está muito engajado, ele está vendo muito sentido, ele está ali, né, consumindo conteúdo, trabalhando, e o nível dele realmente ali de motivação, de engajamento é alto. Mas a preocupação de quem vai adoecer é quem está num esforço muito grande e está cansado, ele não vê sentido, ele não enxerga para onde o trabalho dele está indo, por que ele tem que fazer aquilo, ele lida com muitos obstáculos, muitos conflitos, enfim, ou as ferramentas não funcionam, aí tem que entender quais os motivos, né? Esse é um grupo que a gente precisa se preocupar. Óbvio, isso também a gente não pode falar quem está engajado, né, tio? O couro, porque, né, uma hora a conta chega, né? Mas, em especial, é esse grupo, assim. E tem um cruzamento também, né, Paty, respondendo aqui o que a Kênia, não quero responder para você, mas é mais uma provocação para a gente pensar, né? Esse indivíduo que está trabalhando muito, além de, pode ser uma hipótese, não ter sentido, ele também não tem a musculatura emocional e técnica para desempenhar bem aquela função. Sim, então, quem está no RH, ou quem está... O esforço é muito grande, porque ele está numa cadeira, ele está pequeno ainda na cadeira. A cadeira é enorme, o desafio é enorme. Então, eu acho que tem que cruzar duas coisas. Uma é o propósito, é o sentido do trabalho, que a Paty colocou muito bem colocado, né, que o Instituto traz, mas também eu preciso avaliar conhecer o conhecimento que ele tem aportado, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu durmo especialista e acordo líder, e eu não tenho musculatura para ser líder, eu viro da noite para o dia, gente, e é isso que dá o estresse, e é isso que dá o esforço, e é isso que faz eu trabalhar um número de horas absurda, porque eu não sei ainda fazer. Claro que depois que eu sei fazer, entra no automático, né? Mas enquanto eu estou aprendendo, e por isso entra as universidades corporativas, e por isso entra as trilhas de aprendizagem de carreira, para sustentar e apoiar esse indivíduo, para ele não chegar numa cadeira e ele ficar pequeno em relação à cadeira. Ele ficar, pelo menos, ali mais justinho, mais confortável, não é acomodado, mais confortável, transitando naquele universo, que é desafiador, tem que ser desafiador, porque o indivíduo precisa de desafio para se mover, mas, ao mesmo tempo, tem que dar um toque de conforto, não pode ser estressante. Não sei, Paty, não foi uma perfeita. Resposta Kênia, não, perfeita essa colocação, perfeita. Não. Perfeito, e é o que mais acontece, né? Exatamente, eu acho que a gente, de fato, a gente coloca pessoas numa posição, eu vou desafiar, gente, mas desafiar tem limite, né? Até que ponto eu estou desafiando?
Porque senão eu rompo a corda, né? Eu Isso. estresso a corda. E por isso tanta gente, né, insatisfeita, tanta gente desengajada, tanta gente não vendo sentido no trabalho. E tem um outro dado também que a gente vem pesquisando bastante, até falei para eles em um encontro nosso. A pandemia veio para rasgar tudo, veio para deixar transparente o que não estava transparente. E uma das coisas o trabalho está fazendo sentido hoje? O modelo de trabalho hoje atende à expectativa do indivíduo ou ele entra só no módulo de sobrevivência, que eu tenho que pagar as contas? Então, acho que é muito isso que a Patrícia trouxe, né, para a gente. Eu preciso refletir sobre em que espaço o trabalho entra na minha vida, né? Isso. Kênia, Delícia, hein? faz sentido a isso, Kênia? Kênia, obrigada aí por Pois compartilhar aí suas reflexões, viu? não, pois é, eu acho que Ficou no mudo, ficou no mudo. esse negócio do engajamento, né, que você citou, é muito interessante, né, porque o limite para isso é aquela corda bamba, né, você começa a ficar demais às vezes, né, porque posso aqui falar da minha experiência aqui na Algar. Acho que em algum momento, até por conta de questão financeira, venda de parte, a Algar ela deu uma crescida, assim, um passo grande num curto espaço de tempo. Então, a gente começou a sentir a dor do crescimento, que é intensa. Mas aí você fala assim, não, calma, é só um tempo. Daqui a pouco as coisas vão começar a entrar numa linha mais normal. Só que não aconteceu isso. O normal foi mudando. A linha foi subindo, né, cada vez mais, a ponto, né, que você fica famoso, eu não vou aguentar. Não, agora chega, já cheguei no meu limite. Mas não, porque você também, Mônica, como você disse, você também vai se desafiando e o seu limite vai aumentando, né? Pois tem que ter um limite aí, né? O desafio tem que ter um limite. Você vai indo, né? Só que eu acho que também pode ser um pouco cruel isso que eu vou falar, tá? Mas fico vendo também um pouco o lado da empresa, né? Toda essa pressão mesmo que eu citei, todos esses cenários que a Patrícia, né? Não estou falando errado, não, né? Patrícia falou, acaba sendo uma peneira mesmo, porque tem que ficar, quem tem que estar disposto com isso. Não dá para ficar passando a mão. Tá bom, você ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, algumas vezes, mas chega uma hora que não dá. Ou você conta com aquela pessoa para fazer o que precisa ser feito, ou então ela não dá para ficar ali. É a verdade, é cruel, mas é o darwinismo, né? É o darwinismo. É o darwinismo. Então, quem assim, se adapta. Ou você se adapta, ou então, assim, se você hoje, nessa ideia, né, de felicidade, de não se sujeitar a determinadas coisas, essa coisa toda que a gente vem falando, né, aqui, então, assim, não serve. Sinto muito. Vai ter que procurar outra coisa, se você não consegue se adaptar. Por mais que você ofereça. Então, eu acho que a empresa, olhando agora assim, o lado sobre educação, né, da empresa. Aqui na Algar também tem cursos disponíveis, né? Eu acho que eu perco muita coisa porque eu vou deixando para depois, assim, sabe? Ah, não, peraí, esse curso aqui é legal, mas depois eu faço, está gravado, né? Depois eu vejo aqui, e aí a coisa se consome, você acaba não fazendo, né? Eu acho que uma parte de cobrança, né, você, de uma certa forma, exigir, tornar alguma coisa obrigatória, até desperta, né, para as pessoas participarem um pouco mais, sabe? É meio chato isso, né? Soa um pouco estranho, mas às vezes você tem a compreensão, né, do gestor de você não estar apto para falar porque você tem algumas obrigações aqui que exige, né? É uma maneira meio forçada, mas eu acho que funciona, assim, sabe? Acho que é a Eline, né, que falou sobre a obrigatoriedade que ela vai ter que fazer um curso aí, não sei das quantas, né?
eu vou falar que para mim isso funciona bem, porque eu faço e faço com prazer, assim, depois, ai, fiz, né? Ainda bem, né? Porque senão você vai pôr Cumprir, outras coisas na missão frente, cumprida, né? aquela coisa de missão cumprida. E eu acho que é uma técnica bem interessante, assim, porque os jovens, por sua vez, eles querem fazer logo, né? Porque ele quer acabar logo primeiro, sabe? Tem um lance, às vezes, meio de concorrência, né? Entre eles e outros colegas. Concorrência saudável, né? Aquele ambiente saudável. Enfim, para pensar mesmo, né? A coisa da educação na empresa, ela não é, claro, visando essa parte social, como você falou, porque é lindo mesmo, né? Empresas que podem fazer esse tipo de coisa, tem uma verba para isso, é um trabalho lindo e quem se beneficia, sabe, tem uma gratidão, né? Ela, Muito ela, grande. se entrega mais, né, pela empresa, ela não tem muito ela tem um vínculo maior, né? Eu acho Isso. bem legal. E vamos lá, vamos ver como é que é com esses jovens também. Eu também me incluo nessa, né, de fazer as coisas aqui e tentar equilibrar um pouco mais, né? Acho que está faltando dizer um pouco não, sabe? Ah, não, peraí, calma aí, vamos lá, Opa! Aí né? esse é um Vamos ponto lá. importante que a gente precisa aprender. Isso. Não, E não pegando dá. esse gancho aí, Kênia, eu sei que a Patrícia tem horário, mas eu vou. Patrícia, você tem mais um tempinho para uma pergunta? Só a Adriele e a Tenho. gente encerra, pode ser? Tem, pode, claro. Tá. Enquanto a Adriele está abrindo aí o microfone, nesse papo aí todo, que se provocou, né, além do dizer não, e que o processo de coaching é um grande provocador disso, é o autoconhecimento, né? A gente vai bater nessa tecla, mas assim, todo o processo de educação deveria passar pelo autoconhecimento, né? Pela autoconscientização, da gente conhecer os nossos limites, conhecer as nossas preferências, e a partir disso falar, eu faço isso porque eu gosto, aquilo eu não gosto muito não, mas eu vou ter que fazer porque eu sou obrigada, aquilo eu não sei o que, não, aquilo ali eu posso dizer não, então não é uma prioridade, eu vou dizer não. A gente Eu vou investe percebendo nisso, mais os meus limites vou mesmo, né? percebendo os limites e tal. E aí, junto com o que a Mônica falou anteriormente, no nosso programa de sucessão, trazendo novamente do concreto, a gente percebeu que o primeiro módulo para aqueles profissionais que hoje não ocupam cargo de liderança, mas estão mapeados, né, para um cargo de liderança, o primeiro módulo foi autoconhecimento, né? Porque é justamente isso. Quando você entra numa zona de liderança, você dá um salto muito grande de exposição. E ali, se ele não tiver clareza, né, das suas fragilidades, vulnerabilidades, aquele papo todo, é onde ele corre o risco muito rápido de ser excelente, maravilhoso para ser promovido e péssimo, aquela história toda. O poder subiu para a cabeça, não está sabendo administrar, não está negociando bem, não, e daqui a pouco ser desligado, ser demitido, né, ou ser colocado de lado. Justamente pela questão do conhecimento, né, a gente foi trabalhar muito isso no primeiro módulo de sucessão, né? Mas isso é o que você falou, vale para todos nós, vale para todos nós. Aí cada um encontra um jeito, né? A terapia, para mim, é fundamental para eu entender esses meus limites, entender como negociar, entender minhas prioridades, entender o dizer não, assim. Me desenvolvo muito como pessoa e profissional na terapia, mas cada um vai buscar aí os seus caminhos, né? Tem vários. Não estou Adriele? conseguindo ligar a câmera, mas Tá aí bom. eu vou falar assim mesmo. É porque, assim, a Kênia estava falando sobre, parece, assim, né? Muito duro quando você fala, é tipo uma peneira. Só que eu acredito muito que o objetivo da empresa e do colaborador, eles têm que estar muito alinhado, né? O objetivo do colaborador precisa estar inserido ali dentro do objetivo geral da empresa. E assim, onde eu trabalho, a gente também tem cursos, treinamentos de desenvolvimento e tudo mais, mas o foco da empresa é
realmente ter um time de alta performance. Quando a Patrícia, né, falou sobre, tem pessoas que, tipo, vão para outras empresas, né, que mudam de setor e tudo mais, e a gente fala isso de bom grado, é porque entende que talvez ela não performaria o tanto que a empresa gostaria, porque a área dela é outra. Então, é uma oportunidade da pessoa se conhecer, mas também é uma oportunidade da empresa fazer essa triagem do time. E tudo isso eu vejo que tem que ser muito bem contextualizado, né? A empresa ela fornece uma graduação, fornece um curso, mas o quanto que isso está dentro da trilha de jornada do colaborador, né? Que cada passinho daquele ele vai crescer, ele vai mudar de função, ele agora vai ser um líder. Quando o colaborador entende esse contexto, o engajamento ele se torna natural. Então, assim, eu vejo que tem todos esses pontos, né, que é tipo vários presentes, né, que você, essa empresa é boa porque ela me dá um curso, ela é boa porque ela promove, ela dá privilégio quem está dentro, ela é boa porque dispõe esse horário aqui para eu poder fazer uma faculdade, me libera mais cedo. Mas se você não souber embrulhar esse presente, de fato, pode se tornar um peso. Porque as pessoas que não estão engajadas, não estão inseridas naquele contexto, elas pensam, poxa, aí eu já trabalho que só, a empresa me coloca para estudar, no meu horário de lazer eu tenho que estudar para poder fazer alguma coisa na empresa. Então, eu vejo que é muito isso. É como a gente embrulha para entregar para a pessoa. E outra coisa também é que eu vejo que realmente o time de gestão, de gente de gestão está muito engajado com isso, mas o líder ele precisa acompanhar muito de perto, porque é muito fácil perder o foco. É muito fácil uma pessoa que está numa trilha de desenvolvimento, ela começar a buscar coisas e a partir dessas coisas ela ir para um caminho que não tem nada a ver com o que a empresa estava pensando e ela começar a se perder com isso. Então o líder precisa estar ali, olha, você está se formando nisso, mas o caminho é esse, você tem interesse, faz sentido na sua jornada, para que exista essa troca de expectativa, né? Esse alinhamento de expectativa. E aí essa jornada dentro da empresa ela faz sentido, porque realmente ela tem um retorno muito positivo, diferente de situações que a empresa fornece muita coisa, né? Já vi situações que a empresa paga cursos caríssimos e tipo 10% da equipe se inscreve. Então, eu acho que é isso, assim, minha contribuição. Eu passo por essa jornada hoje com a minha equipe e tudo mais, e eu vejo que é pouquinho, assim, de tempo que você não está acompanhando no desenvolvimento da pessoa, que ela pegou e interpretou o alfabeto todo, mas foi um alfabeto grego, assim, que, tipo, nem ela sabe o que ela está fazendo, nem entende o que a empresa propõe. Então, e essas coisas, elas são muito acompanhadas em feedbacks, né? Tipo, faz sentido para você? Vamos por aqui. Opa, deu um desvio aqui, vamos voltar para o caminho, né? Não é aqui que você quer, então vamos te preparar aqui para poder ir para onde você está se formando, para crescer e tudo mais. E aí, realmente, faz todo sentido. Adriele fechou aí com chave de ouro, hein, Mônica? Nossa. Perfeito. Perfeito. Sem uma estratégia. Não, eu queria de ressaltar o que a Patrícia comunicação. trouxe, né? Você trouxe, Patrícia, essas conversas eu achei bárbaro. O one-on-one, conhecer cada indivíduo, mesmo você não tendo consultores internos ou BPs, né? Você tem essas conversas de carreira. E é isso do que a Adriele trouxe, ajuda muito a você costurar, a fazer com que o outro enxergue a sua carreira, entender a sua posição, onde ele está hoje, o que ele precisa e aonde ele quer chegar, né? E isso é perfeito. E muitas empresas não têm isso. E a gente tem um colega aqui nessa sala, nessa turma, Patrícia, que ele falou na aula passada que tem um mentor de carreira, que eu achei bárbaro, né? É uma startup e ele faz exatamente isso. Ele conversa com você, ele marca um bate-papo, saber de você, como é que você está na tua posição, se você está precisando de alguma coisa. É isso, gente, é isso. Muito bom. Então, Patrícia. Adriele, obrigada aí. É a cereja do bolo, né? Sem palavras.
te agradecer a tua generosidade de compartilhar conosco esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, e compartilhar o teu saber com a gente, né? E é isso, acho que a gente aprende muito com essa troca. Acho que isso é a riqueza do ser humano. Né? A gente precisa aproveitar uns aos outros, porque cada um de nós traz uma contribuição incrível, né? E tem aí uma bagagem, uma experiência maravilhosa que a gente pode colocar a serviço do público, né? Isso. Obrigada, viu, Mônica, pela sua recepção. Para a turma, meninas, um prazer. Meninas, né? Acho que são todas meninas. Hoje não tem nenhum menino, a gente tem dois então, aqui. Acertei. Meninas, obrigada pela acolhida, pela troca. Prazer enorme aqui também ouvir e refletir com vocês, viu? Obrigada, beijo, Patrícia. Muito obrigada. Nos vemos em outros espaços. Beijo. Em breve. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau.